Oi pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais uma disciplina do nosso eixo, né, de gestão de negócios. Hoje a gente vai trabalhar a dimensão humana, né? A gente já trabalhou um monte de coisas nessas aulas anteriores, como a questão de preço, valor, processos, planejamento, verificação, né, dos processos de uma organização. E hoje nós vamos falar de um dos elementos mais importantes, eu diria fundamental, para uma organização funcionar e funcionar bem, que é a sua dimensão humana, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a dimensão humana dentro da gestão de processos, ok? E, como sempre fazemos, vamos fazer um olhar para a nossa aula anterior. Na aula anterior, a gente viu a questão do ciclo PDCA, tá? A gente trabalhou a importância do ciclo PDCA para o gerenciamento de processos, lembrando que ele é um método de gerenciamento e é um método que é dinâmico, não é? Vimos que a análise e melhoria de processos são procedimentos fundamentais para o desenvolvimento das organizações, tanto na gestão de processos quanto na gestão por processos. É preciso adotar um método de gerenciamento que vai permitir a melhoria contínua e o aperfeiçoamento incremental. E aqui a gente vai vendo que essa melhoria contínua, só lembrando para vocês, ela envolve não somente a revisão do teu plano operacional, dos teus procedimentos operacionais, não é, das atividades que foram definidas, mas também observar sempre como que as equipes de trabalho estão dentro desse movimento. Se elas estão executando bem, se há algumas dificuldades, então o ciclo PDCA, ele também vai, não é, se estendendo durante todo o processo de gerenciamento da organização, não somente naquilo que você planejou, né, especificamente, mas dentro do que você planejou no todo da empresa, né? Dentro da empresa de uma maneira geral. Então, esse ciclo PDCA, ele é um dos métodos mais empregados hoje em dia para você estar sempre acompanhando a melhoria, perseguindo a qualidade e redefinindo suas ações de acordo com o andamento, né, do teu planejamento. Vamos ver mais alguns aspectos que vimos na aula anterior. Destacamos na aula anterior que o ciclo PDCA, ou também conhecido como ciclo de Stewart, é um método gerencial de tomada de decisão e um elemento que é base, né? Ele é basilar do sistema de gerenciamento pela qualidade. E o PDCA, ele é formado pelas iniciais das palavras em inglês, não é, que trabalha a parte do planejamento, da execução, da verificação e da ação e que definem, não é, as suas fases ou etapas. Cada letrinha desta sigla, ela representa uma das fases ou uma de suas etapas dentro do processo de gerenciar, tá? Vimos também que dentro das fases do PDCA nós destacamos, não é, uma característica que eu trouxe para que vale a pena a gente estar, né, lembrando. Dentro de cada fase do PDCA, nós temos como primeira fase o planejamento, não é, que é quando a gente vai definir as metas, os horizontes, os métodos e as técnicas. Vocês estão lembrando aqui que o planejamento ele vai iniciar com a identificação dos seus problemas, a identificação daquilo que a organização precisa estar melhorando. Então, o planejamento ele vai começar com esse diagnóstico, não é? Dentro daquela organização, não é? Avaliando também o seu contexto, a sua história, quais os problemas que ela está apresentando. E é importante essa identificação dos problemas, esse diagnóstico, porque é isso que vai te dar o primeiro desenho de como você vai planejar as suas ações, ok? Nós destacamos também a fase da execução do ciclo PDCA. Nessa fase, as tarefas, quando as tarefas são exatamente, né, executadas, são previstas e uma coisa importante nessa etapa,
você passa a coletar dados para verificar o processo. Essa fase da coleta de dados, ela é fundamental. E por que eu estou enfatizando isso outra vez? Porque quando a gente for para qualquer outra dimensão do processo de gerenciamento, essas informações, elas precisam estar sempre sendo revisitadas, sendo coletadas novas informações, porque a realidade ela vai gerando novidades e informações novas a cada dia. Então, tanto na parte do maquinário, da estrutura, da infraestrutura, mas também das pessoas, certo? Então, todo dia nós temos algumas mudanças ou alguns pequenos detalhes que precisam estar sempre sendo acompanhados. Outra etapa importante do PDCA é a parte do check-in, né? Ou do checar, ou da verificação. Então, nessa etapa, os dados que foram coletados na etapa anterior, eles são comparados com as metas que foram definidas com os resultados alcançados. Então, a verificação é uma etapa também extremamente importante, porque você vai fazer uma comparação. Essa comparação, ela vai te permitir um repensar. Se foi bem, se está eficaz, se foi eficiente, beleza, vamos continuar com isso, vamos acompanhar para não deixar, né, o padrão, o nível de qualidade cair, manter esse nível bem, sempre, né, superando as expectativas. Mas se os teus resultados não foram compatíveis com a meta que você estabeleceu, então é importante redefinir isso, redefinir as ações, identificar onde que foi, né, que houve algum tipo de problema, algum ponto que não ficou bem entendido pelas equipes da execução, enfim. Então, essa parte da verificação é essencial, ok? A última etapa do ciclo PDCA é a fase da correção, ou seja, da ação. É quando a gente elimina as causas identificadas como geradoras de desvios, não é? As diferenças entre meta e resultado e evita-se a recorrência dessas causas. Na ação, gente, essa etapa é quando a gente aplica as ações corretivas de modo a estar sempre e continuamente aperfeiçoando o projeto, ok? E hoje nós vamos trabalhar a dimensão humana na gestão de processos. E essa dimensão humana, vocês vão ter informações que precisam ser sempre levadas em consideração. As pessoas são, dentro de uma organização, não é, vamos dizer, a força motriz de uma organização. É ela que dá o tom, inclusive, daquilo que a gente vai alcançar em termos de missão, de valor, de objetivos da organização. É aquele elo entre aquilo que a organização se propõe a fazer com os clientes que se propõem a adquirir aquilo que está sendo ofertado, aquilo que está sendo vendido ou aquilo que está sendo prestado, né? Porque a gente tem diversos tipos de organização. Então, a dimensão humana dentro da gestão de processos, fundamental. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Então, aqui, a abordagem de processos não se restringe aos aspectos técnicos ou ao desenho de rotinas em fluxogramas. Os processos organizacionais são atividades coordenadas que envolvem um complexo de pessoas, procedimentos, recursos, informações e tecnologias, tá? É um fenômeno dinâmico que depende do engajamento dos membros da organização e de diversas variáveis do ambiente, ou seja, os clientes, os colaboradores, os fornecedores, né? Enfim, todas essas pessoas. A efetividade dos processos ela é influenciada pela gestão de pessoas, pelo estilo de trabalho das equipes e pelas expectativas que são geradas no contexto organizacional. Vale salientar que nós temos dentro da organização um conjunto de pessoas que estão distribuídas nos mais diversos setores, estão organizadas por equipes de trabalho ou organizadas por etapa de produção. Bom, vai de acordo com a natureza e com a complexidade dessa organização.
Em qualquer fase ou em qualquer tipo de organização, a gestão de pessoas ou como você vai gerenciar, vai lidar com essa dimensão, ela precisa ser vista na sua forma mais dinâmica, ou seja, as pessoas, elas precisam estar sempre acompanhadas e mais, a gente tem sempre que estar tendo um olhar para a melhoria contínua também das pessoas. A gente não fica, e não devemos focar a nossa energia na hora de gerenciar apenas na parte da estrutura, na parte das máquinas, na parte dos sistemas de informações, das tecnologias. Porque as pessoas que formam a tua organização, ela é uma tecnologia que nenhuma outra pode ser comparada, porque são eles que levam a missão a termo da organização, certo? Então, dimensão humana, viu, gente? Algo essencial que precisa ser visto, determina tanto o fracasso quanto o sucesso de uma organização. Consegue salvar, mas também consegue dar muitos problemas se a gente não prestar bem atenção em como vamos fazer a gestão e o gerenciamento dessa dimensão. Vamos ver mais algumas informações sobre isso. Aqui, a observação adequada do fator humano na gestão dos processos pode ser o diferencial das organizações. Falei agora há pouco isso. Então, particularmente, daquelas que sabem selecionar as pessoas certas para o trabalho a ser realizado. E também aquelas que investem no desenvolvimento do pessoal e que sabem reconhecer e integrar o potencial de seus talentos. Uma das maiores reclamações dentro de um processo de trabalho ou nos processos de trabalho de uma organização é a coisa da valorização desse profissional. Então, ele se empenha, ele dá tudo de si, mas lhe falta reconhecimento, lhe falta valorização. O funcionário, o trabalhador, ele não funciona apenas com o seu salário. É verdade, o salário é importante, é condição sine qua non para que ele seja um trabalhador, ele precisa receber pelo trabalho executado, mas esse salário físico, material, é importante, sim, para o seu sustento, etc. e tal, mas o salário psicológico, aquilo que ele recebe dos seus gerentes, dos seus líderes ou do seu chefe imediato, enfim, vai de acordo com a organização, é também motor para que ele se empenhe, para que ele melhore, que ele produza de uma forma melhor, com mais qualidade. Então, a dimensão humana ela precisa ser vista não só no seu aspecto material, mas no seu aspecto psicológico, no seu aspecto afetivo. Lembra que em aulas anteriores nós falávamos que o cliente apresenta basicamente 2 requisitos. Ele requer que ele seja atendido nas suas perspectivas, nas suas expectativas de um produto, de um produto eficiente, mas também ele espera ser atendido nas suas expectativas psicológicas, afetivas, que são aquelas expectativas que são muito subjetivas, ou seja, é a questão da confiança, a questão da responsabilidade, da ética, dos valores daquela empresa que oferece aquele produto. O trabalhador, a pessoa, o colaborador, o cliente, como você queira chamar, ele também precisa ser valorizado nessa parte também afetiva. Então, lidar com pessoas exige que esse líder, esse gerente, ele entenda um pouco também de como se processa esse trabalho na dimensão humana, ok? Então, não se trata pessoas como se trata máquinas. É importante que a gente entenda que essa pessoa ela apresenta diversas dimensões e dentro dos processos de trabalho precisam estar sempre acompanhados, ok? Vamos ver o próximo slide. Nas organizações orientadas por processos, a dimensão humana é valorizada em função do envolvimento das pessoas com os resultados do trabalho. Ou seja,
ganha importância a contribuição que podem dar à execução dos processos, o valor que podem agregar. E isso rebate nas formas da gestão, que se tornam mais abertas ou participativas. Vejam aqui, vamos acompanhar comigo aqui, ó. A dimensão humana é valorizada em função do envolvimento das pessoas. O envolvimento das pessoas com os resultados do trabalho. Então, tem equipes de trabalho que se envolvem muito com a questão de metas para serem alcançadas, metas a serem batidas, não é? E esse tipo de gerenciar pessoas também é interessante, é bom, é um método, não é? É uma forma, não é? de trabalhar e de alcançar sempre resultados cada vez melhores, mas é sempre bom estar acompanhando até que ponto esse método está sendo eficiente, né? Esse método de alcançar e bater metas por equipe de trabalho podem trazer também alguns outros problemas que mais na frente nós vamos estar esclarecendo. Uma coisa importante é que essa contribuição, ela pode, né, trazer para dentro da organização o valor, né, a agregação de valores, ou seja, são equipes que são valorizadas, que são sempre qualificadas para a melhoria contínua do processo de trabalho. Então é importante isso, né, que essas equipes, que essas pessoas estejam sempre acompanhadas e, né, ligadas, né, no desenvolvimento das novas técnicas da administração. Ok? Vamos seguir. A identificação com o trabalho. Bom, nesse item nós temos que o relacionamento das pessoas com o seu trabalho estabelece as bases comportamentais necessárias para a mudança organizacional. Então, depende mais das atitudes e das decisões das pessoas do que da tecnologia e das decisões superiores. Então, os dirigentes organizacionais devem estar atentos às reações de seus funcionários e equipe, porque com pessoas a gente trabalha com bases comportamentais, certo? Então, nessa direção, alguns questionamentos são extremamente importantes, pessoal. Olha só. Primeiro, qual é a relação dos funcionários com o seu trabalho? E quais são as suas expectativas em relação ao seu futuro profissional? E aí eu quero, né, discutir aqui com vocês um pouquinho sobre isso. Nesse primeiro questionamento, qual é a relação dos funcionários com o seu trabalho? Essa pergunta ela é bem recorrente, muito atualmente. Então, como é que você se relaciona? Como é você com o seu ambiente de trabalho? A gente escuta muitas afirmativas em relação a isso, dizendo o quanto é estressante, o quanto é desgastante, o quanto chega a ser penoso para algumas pessoas estarem naquele trabalho. E estão por quê? Porque precisam do dinheiro, precisam garantir a sobrevivência, enfim, uma série de motivos. Ao sair de casa, nós passamos muito mais tempo, lógico, no ambiente de trabalho, do que mesmo na nossa casa, no nosso lazer. Então, esse ambiente de trabalho, ele precisa não ser apenas o meio que você ganha a vida, mas você precisa estar num ambiente em que você se sinta bem e, se sentindo bem, você tem uma maior produtividade, ok? Então, a relação do funcionário com o ambiente de trabalho é um dos primeiros pontos que quem lidera equipes, quem trabalha com a dimensão humana, deve observar. Um funcionário insatisfeito, um funcionário cheio de problemas, um funcionário que está estressado, desgastado naquele setor, naquela equipe, naquele ambiente, pode ser um funcionário que precise ser motivado ou redimensionado para outro tipo de trabalho dentro da organização, não é? Por quê? Porque esse fator trabalho, ele precisa estar afinado com o seu estado, né? Como é que ele se sente lá dentro.
No outro questionamento, quais são as suas expectativas em relação ao seu futuro profissional? Isso também é importante na hora da valorização deste trabalhador, né, deste colaborador. Por quê? Porque como é que ele está se enxergando dali a algum tempo dentro daquela organização? Por quê? Porque quando você tem perspectivas de melhoria, perspectivas de ser valorizado, então o seu empenho é maior. Você procura sempre se qualificar, você procura desenvolver melhor ainda mais as suas tarefas, as suas atividades, porque você vê um futuro na frente. Quando você não tem esse incentivo, quando você não é estimulado para frente, esse trabalhador ele tem uma tendência a ficar ali, bom, aqui não cresce, aqui está assim mesmo, não adianta eu me esforçar porque eu nunca vou passar disso, certo? Estão entendendo? Então, são questionamentos que quem está no processo de gerenciamento, à frente de uma organização, à frente de um determinado departamento, é importante olhar para as suas equipes de trabalho ou para a sua equipe de trabalho também com o mesmo olhar que recebe o nome da dimensão, o olhar humano. O olhar que vai trabalhar não só a parte da estrutura, da organicidade da empresa, mas também da estrutura afetiva, né? Dos vínculos que são desenvolvidos dentro da empresa com as pessoas que estão ali. Ok, gente? Vamos adiante, então. Dentro dessa parte da identificação com o trabalho, nós temos aqui que a aquisição de equipamentos modernos, dissociada do desenvolvimento dos recursos humanos, podem ser um fator de insucesso da organização. O processo de melhoria da qualidade do trabalho e de seus produtos começa, antes de tudo, no desenvolvimento das pessoas. Até porque não adianta você adquirir um novo equipamento, uma nova tecnologia, se você não investe no pessoal que vai operacionalizar essa tecnologia, não é? Então, esse processo de melhoria, ele é importante e ele começa, antes de tudo, com as pessoas e não com as máquinas. Bom, a organização que deseja um excelente padrão de qualidade necessita dar a máxima importância a atributos como motivação, criatividade e ousadia, investindo significativamente na melhoria e na valorização do desempenho de seus funcionários. Isso tudo é para que a gente possa gerar maior identidade desse colaborador com o seu ambiente de trabalho. Então, estarmos desenvolvendo atividades que motivem, não é? Que despertem, que desenvolva a criatividade, a ousadia, não é? A ousadia positiva desse colaborador, vai fazer também com que ele se sinta valorizado. E se sentindo valorizado, o seu desempenho realmente vai melhorar. Tá? Então, essa dimensão humana ela precisa ser sempre trabalhada e ser um dos setores mais importantes dentro de uma organização. Ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui, qual a relevância do trabalho em equipe? Vejam aí a figurinha que vocês estão vendo, o trabalho conjunto das formigas, que, aliás, é uma das melhores, um dos melhores exemplos de organização e de trabalho em equipe são os formigueiros. Né? Por incrível que pareça, dão um banho de organização e de logística para qualquer organização humana. Bom, mas vamos lá. As mudanças que ocorrem na atualidade mostram que a necessidade de adotar sistemas de trabalho que impliquem na criação de equipes e na formação de parcerias entre seus colaboradores e dirigentes. Então, é fundamental que se busque, pela prática do trabalho em equipe, a reunião dos conhecimentos, dos talentos e habilidades no espaço organizacional. Por que é importante buscar dentro da equipe essas características? Porque muitas vezes um profissional não está rendendo bem ali naquele setor, naquele departamento,
porque a habilidade dele seria muito melhor aproveitada em outro ambiente, em outra atividade, em outra etapa do processo de trabalho. Então, é interessante, e as empresas vêm fazendo isso, até porque o custo disso é significativamente menor, né? Não se demitir, mas readaptar, readequar. Então, um profissional que desenvolve uma atividade que não está contente, de repente, em um outro setor, em uma outra dimensão da empresa, ele consiga render muito mais, né? Muito melhor do que o esperado. Então, é interessante que a gente sempre tenha esse olhar, né, para esse humano, esse elemento humano de uma organização, ok? Vamos adiante. Aqui, nós vamos ver que, para que o trabalho em equipe ocorra de forma eficaz, é necessário que se desenvolvam novas competências, ou seja, novos conhecimentos, novas habilidades, atitudes. É preciso a instalação de um processo de aprendizado permanente. Aparentemente, todas as atividades da equipe são associadas à realização de uma meta, projeto ou então um plano estratégico bem-sucedido. Entretanto, quando as pessoas se reúnem para trabalhar, desculpem, podem aparecer interesses ocultos, interesses que ainda não foram, né, devidamente esclarecidos e que afastam os membros da equipe de suas tarefas. Sabe aquela coisa do desânimo, de não se sentir identificado com o trabalho? É isso aí que eu estou me referindo. Então, esses interesses, eles podem interpor-se ao progresso real, criando problemas de relacionamento interno e levando à perda de tempo com disputas pelo controle e as discussões intermináveis. Gente, isso aí a gente vê muito quando equipes de trabalho entram num processo de competitividade. Uma competitividade que chega a se tornar um problema, não é um problema grande dentro de uma organização. Então, muitas pessoas acreditam dentro da organização que a competição é algo saudável, é algo estimulador, é algo que desperta a criatividade entre as pessoas que trabalham lá. E a resposta que eu daria para vocês é sim e não. Sim, quando essa competitividade ela é impulsionada de forma com que toda a dimensão humana, que a organização, ela trabalhe de forma proativa, produtiva, né, para que a organização cresça respeitando as questões de ética e de valor, e de missão e de objetivos da organização. Não quando essa competitividade ela é exacerbada e ela é exagerada a ponto de construir, em vez de pontes, construir abismos entre uma equipe e outra, porque se tornam rivais, entram num processo de rivalidades que não levam a organização para um patamar maior, mas levam a organização a um estado de guerra, né? Onde um setor não se dá bem com o outro, onde uma pessoa é inimiga de uma outra pessoa de um outro departamento. Então, isso chega a ponto de criar problemas extremamente difíceis de lidar quando a gente não lida bem com essa dimensão humana no sentido do desenvolvimento de suas aptidões. Então, desenvolver o colaborador, a sua equipe, o seu trabalhador, precisa ser visto em técnicas e em formas de respeitar o fator humano dentro do ambiente de trabalho, para que um se identifique com o outro e esses dois, né, essas duas dimensões interajam para uma produção e para uma qualidade melhorada, sempre, continuamente melhorada, ok? Vamos lá. O mais legal do trabalho em equipe, gente, é poder ver o seu melhor se transformar em excelência com a força dos outros integrantes. Então, é aquilo que eu falei, competir é saudável sim, desenvolver habilidades, bater metas, não é? É bacana, desenvolver cada vez mais o objetivo, alcançar a meta é muito bom, mas é muito bom que a gente faça isso dentro do trabalho, sempre na articulação com a nossa equipe ou com outra equipe, mas num trabalho conjunto, num trabalho que é cíclico, que é processual,
mas respeitando também essas dimensões, ok? Vamos lá. Equipes bem integradas, né? Então, vai além da questão da integração em termos relacionais, com soluções adequadas para os conflitos. Sobretudo, a integração deve se relacionar com os fundamentos da organização, tá? Missão, visão, objetivos, aquilo que eu falei agora há pouco. Equipes mobilizadas para o alto desempenho, além de autodeterminação, elas contribuem, né, de forma importante para a qualidade da organização. Essas equipes mobilizadas, elas desempenham um papel muito estratégico, e aí os gerentes são peças fundamentais. Eles podem apoiar o desenvolvimento de habilidades para a ação com os seguintes procedimentos. Aí aqui vem algumas dicas importantes para os gerentes. Primeira delas, incentivar dentro da equipe o conhecimento da missão organizacional, tá? Definir, evidentemente, a missão da equipe, definir os papéis e as regras de funcionamento da equipe, estabelece-se um contrato entre, né, os membros da equipe, onde todos vão, né, se propor a respeitar. Construir ou consolidar o relacionamento entre os membros da equipe, utilizar métodos adequados, realizar reuniões eficazes. Em relação a essa questão das reuniões eficazes, é sempre a gente estar evitando aquelas reuniões em que a conversa é comprida demais e se foge, né, do foco estabelecido. É preciso que nas reuniões com as equipes, essas reuniões sejam de forma objetiva, né, a resolver as questões de pauta, para que o trabalho ele seja producente, né? Então, quanto mais uma reunião for muito longa, a possibilidade de fugir da pauta e dos problemas que estão ali para serem tratados é muito maior. Então, é necessário que quando for fazer as reuniões, sejam reuniões eficazes nesse sentido, focadas, de forma objetiva, trabalhando e ouvindo, né, a todos quanto puderem dar sugestões para superação dos desafios que estão ali. Ok? Então, são dicas importantes para os gerentes que lidam com a dimensão humana, que vão lidar com suas equipes de trabalho. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Aqui, ó. As principais características de uma equipe são unidades de desempenho compostas por pelo menos 3 indivíduos. Então, né, 2 pessoas não pode ser considerada equipe. Então, pelo menos um mínimo de 3 pessoas para ser considerada equipe de trabalho. As atividades que desempenham são complementares, então uma equipe complementa o trabalho da outra, uma pessoa complementa o trabalho da outra pessoa, e elas possuem e identificam um objetivo específico que é comum a todos os membros. Né? Dentro de uma equipe não pode ter pessoas que trabalhem com objetivos diferentes, ok? Mantém relações de interação e interdependência dinâmicas e complexas. Identificam-se e são identificados por outros membros da organização como integrantes de uma equipe. São elementos importantes na implementação da melhoria dos processos organizacionais. Gente, essa questão da relação de interação e interdependência dinâmica e complexa é fundamental dentro de uma equipe, tá? O que é isso? Significa que eu consigo interagir muito bem com todos os meus colegas de trabalho e desde uma interação simples, uma execução simples de uma determinada atividade, quanto de um desafio maior, mais complexo, tá? Então, essa interação, essa interdependência é bem bacana dentro de uma equipe de trabalho, tá? Por quê? Porque a minha habilidade, o meu trabalho, ele faz interface com o trabalho do outro, certo? Então, no final, todos esses trabalhos, eles dão um fruto, né? Eles alcançam um objetivo definido para aquela equipe. Então, é importante a interação, não é? E essa integração entre os membros desta equipe. Vamos lá. Então, nós temos aqui diferença de grupo e equipe, tá?
Às vezes a gente diz, o meu grupo, ou então a gente diz, a minha equipe. E é a mesma coisa, grupo e equipe? Eu trouxe aqui para a gente ver, né, essa questão. Então, toda a equipe é um grupo, tá? Mas nem todo grupo é uma equipe. Eu explico para vocês melhor. A equipe é um grupo de pessoas que tem objetivos comuns e cujas capacidades se complementam, tá? Existe comprometimento, existe entendimento com as metas estabelecidas. As equipes, elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Essas categorias, né, elas dependem, no entanto, das suas características ou dos aspectos que estão sendo enfatizados. A classificação mais comum define os seguintes tipos de equipes. Olha só, primeiro tipo de equipe que existe, círculos de controle de qualidade. São aqueles grupos de pessoas que buscam formas de aumentar a eficiência e eficácia de seus processos de trabalho pelo alcance da maior produtividade e da melhoria da sua qualidade. Então, sempre será aquela equipe que vai trabalhar sempre a qualidade, melhoria, produtividade, ok? Equipes de melhoria são equipes de resolução de problemas constituídas para lidar temporariamente com questões que cruzam funções ou linhas de autoridade e têm sua vida restrita a uma tarefa. Gente, essas equipes de melhoria são bem comuns nas equipes de consultores que chegam dentro de uma organização para implantar determinado projeto, determinado planejamento. Então, são equipes que são constituídas para lidar temporariamente com algumas questões. Então, podem ser equipes de consultores, equipes de pesquisadores, enfim, são equipes que têm um tempo definido, não é, para estar ali. Então, são procedimentos que são feitos, não é, dentro de um determinado tempo, de um determinado período, ok? Vamos para o terceiro tipo de equipe. Equipes de projeto são organizadas para trabalhar especificamente em um projeto, como no caso do desenvolvimento de um novo produto, na implantação de um novo serviço, de um novo programa. Da mesma forma que as equipes de melhoria, a vida desse tipo de equipe, ela se restringe ao projeto para o qual foram criadas. Então, a partir do momento que atinge o objetivo final, essa equipe, ela não precisa ou ela não tem mais função de existir dentro de uma organização porque o projeto foi concluído, ok? Então, vamos ver o papel do gerente de processos. Então, a gente como gerente, o que a gente pode fazer, né, para sermos gerentes sempre eficientes, para sempre buscar essa melhoria contínua dos nossos processos? Queria que vocês observassem as figuras, para a gente começar a discussão daí. Olha só, união de esforços, sinergia, produtividade. Isso que o gerente tem que motivar na sua equipe. Unir esforços, ou seja, a interação e a interdependência das habilidades dos membros da equipe, numa sinergia, ou seja, o meu trabalho ele complementa o teu e o teu o meu, então dentro dessa sinergia, que vai gerar uma produtividade cada vez melhor. No segundo desenho, nós temos a motivação ampliada. Então, é importante que esse gerente ele foque em atitudes e ações, né, nos resultados, nos objetivos, não é? De estar sempre enxergando novas oportunidades para vencer desafios e também comemorar os bons resultados. Comemorar é bom, dinamiza, dá motivação, não é? Dá aquela levantada na equipe, né? Dá uma melhorada na autoestima da equipe. Então, comemorar os resultados positivos, os alcances das metas pela equipe, né? Valorizando o papel fundamental desempenhado por cada membro, é legal,
é um processo bom de estar, não é, agregando aos seus processos de gerenciamento, ok? Então isso motiva, isso é bem legal da gente estar trabalhando na dimensão humana, ok? Vamos à frente. Então o papel do gerente de processos, o que é que a gente pode dizer mais sobre isso? O gerenciamento da rotina de trabalho, ela consiste em uma série de atividades que devem ser conduzidas sistematicamente para atingir conhecimento, a manutenção da estabilidade do processo e, quando requerido por demandas do negócio ou das próprias necessidades organizacionais, na implementação de ações que alterem o processo em busca de novos patamares de desempenho. Então, é o cara que vai estar sempre olhando, não é, para a rotina do trabalho e observando de forma a adquirir sempre a melhoria contínua desse trabalho. De forma geral, o processo de gestão envolve 4 funções combinadas e não estanques, ou seja, elas não são, não é, paradas ali, elas estão sempre em movimento. Direção, que é a parte em que se estabelece as metas. Gerência, que é a parte em que atinge metas, certo? Treina e faz supervisão, detecta e elimina anomalias crônicas, apoia a supervisão no tratamento das anomalias. Gente, deixa eu explicar aqui para vocês, quando eu estou falando de anomalias crônicas. Anomalias crônicas dentro da equipe de trabalho são aqueles hábitos que são adquiridos durante muito tempo na organização, não é, que a gente também está ali, já está tão enraizado nas pessoas, que fica, né, fazendo parte da cultura das pessoas. Então, são formas de trabalhar que não são producentes, que não são eficientes, mas que já estão implantadas ali há muito tempo. Então, são costumes adquiridos, formas de trabalhar, né, de algumas equipes de trabalho, ou de todas as equipes de trabalho, enfim. Então, esse gerente ele tem que estar observando que anomalias são essas, né, e se existem, logicamente, e se existe, como que a gente vai trabalhar isso? Porque uma coisa é certa, e é algo que vocês precisam estar cientes. Dentro de uma organização, essa questão cultural, a cultura organizacional, ela não se muda rapidamente apenas com o planejamento, com o estabelecimento de uma determinada atividade. A cultura organizacional, ou a forma como ela é, né, trabalhada, leva um tempo para ser modificada, ou seja, os hábitos, os costumes, a forma como as pessoas podem estar trabalhando e não estão produzindo. Então, isso leva um tempo, é necessário empenho, é necessário observação, é necessário uma análise contínua para sempre estar, né, identificando problemas e redimensionando ações, ok? Então, o gerente, ele é ele ou ela, lógico, é um ator, é um sujeito-chave dentro dos processos de gerenciamento de negócios das mais diversas organizações, desde as mais simples até as mais complexas, ok? Vamos lá. No papel do gerente, o papel dele de supervisor vai ser de verificar o cumprimento dos padrões de trabalho. Ele também treina, né, a como fazer a operacionalidade, ele registra algum fato novo, alguma anomalia que ele identifica no processo e conduz ainda a análise das causas. O que é que está causando os problemas? Ele é a pessoa que também vai buscar essas respostas. Não é? Dentro do papel do gerente também está a operacionalidade, ele cumpre os padrões de trabalho e faz o relato das dificuldades. Essencialmente, esses profissionais, os gerentes, eles vão alocar recursos, ajustar prioridades, coordenar interações com os usuários e fornecedores e, sobretudo, gerenciar equipes de trabalho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, enfim, essa é a principal característica do papel desses gerentes. Eles devem ser bons articuladores e mobilizadores de equipe.
Entenderam aqui? Duas características fundamentais. Se alguém perguntar qual é o papel do gerente, assim, na sua essência, né? Fundamentalmente falando, qual é o papel do gerente? Ser um bom articulador, tá? E ser um mobilizador de equipe. O articulador, ele faz a ponte entre, né, quem está nas diversas etapas de hierarquia. O articulador, ele sabe negociar com o cliente externo, ele sabe argumentar, ele sabe identificar também possíveis dificuldades no decorrer dos processos de trabalho e, como mobilizador, ele também consegue ser aquela pessoa que estimula a interação, estimula a valorização do trabalho da equipe e ele faz com que essa equipe tenha autoconfiança suficiente para vencer os desafios que estão sendo postos ou que podem ser encontrados no decorrer. Então, esse gerente ele tem que ter, no mínimo, essas características de articulador e mobilizador de suas equipes de trabalho, ok? Vamos mais à frente e aí a gente está vendo que cabe ao gerente manter a equipe responsável pelo projeto e concentrada nos objetivos e nas metas. Ele também deve estabelecer práticas que garantam a integridade e a qualidade dos resultados pretendidos ou perseguidos pela equipe, tá? E o trabalho do gerente, ele vai envolver, o que é? Planejamento do processo, e aí a gente vê de novo, né, o planejamento voltando como ponto de partida, com determinação de metas e expectativas. Esse trabalho do gerente é de estabelecimento de planos e orçamentos, promoção dos recursos, mobilização do pessoal e implementação do processo. Na execução do processo, ele vai trabalhar com gerenciamento tanto de entrada quanto saída e feedbacks, ou seja, de ficar avaliando sempre o processo de trabalho. Controle do processo mediante o monitoramento, o reforço do sucesso, sabe? Aquela história que eu falei para vocês agora de motivar, de comemorar os alcances, né? O diagnóstico dos desvios e a tomada de ações corretivas. Os papéis gerenciais, eles caminham nessas três dimensões, né? E são papéis interpessoais que abrangem as relações interpessoais dentro e fora da organização. Ele é o símbolo, ele é líder, ele é elo de ligação. Ele trabalha também com informação, obtendo e transmitindo informações de dentro para fora da organização e vice-versa. Os gerentes são disseminadores ou porta-vozes, né? E trabalham também com decisões que envolvem as soluções de problemas e a tomada delas. Relaciona-se com novos empreendimentos e controlam distúrbios, possíveis conflitos e alocam recursos, certo? Então, um papel além de todos esses que eu já falei, ele deve ser uma pessoa que saiba se comunicar. Comunicação é muito importante dentro do papel, né, desempenhado pelos gerentes nos processos de trabalho. Dentro de tudo isso, é importante que se acrescente ainda que ele deve ser um bom comunicador, porque ele é um porta-voz, né, dentro dos diversos níveis hierárquicos e dentro da própria equipe, porque além de tudo ele mobiliza, né, ele motiva e para isso a comunicação deve ser um fator muito importante para ser desenvolvido para quem é, para quem vai ser ou para quem almeja, né, fazer parte desse mundo de gerenciamento de processos, de gerenciamento de negócios e de trabalhar com essas dimensões das organizações, certo? Vamos lá. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer, tá, gente? Então, gerenciar equipes,
Prestar atenção na dimensão humana dentro de uma organização é muito importante. Então, a figura do chefe, aquele cara que manda sozinho, que é o todo-poderoso, ele já está, assim, caindo em desuso. E aqueles que ainda insistem em trabalhar com essa postura perdem muito campo, né? muita eficiência, perdem produção. Então, o líder é a figura mais interessante que deve ser estimulada. E essas lideranças acabam alcançando diversas características mais modernas, inclusive. O importante é despertar nas pessoas o desejo de fazer com você, de junto com você trabalhar melhor, produzir melhor, com um desempenho ainda maior, agregando sempre valor às atividades que são, né, desempenhadas dentro de uma organização. E aí, nós ficamos por aqui, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem em paz. Tchau, tchau.